Oi, gente, boa noite. A gente está aqui começando a nossa live hoje muito especial com a Larissa Lupe. Eu vou adicionar ela para a gente poder ter esse bate-papo sobre partos, né? Só um minutinho, opa, achei ela aqui. Vou tentar adicionar a Lari. Oi, Lua. Oi, Lari. Tudo bem? Oi, Conseguiu entrar? Lívia. Oi, Lívia. Ih, Tudo mas bom? Mas tá com retorno, tá com né? retorno, né? Tá com retorno? Eu vou botar o fone para ver se melhora o retorno. Pera aí. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui. Vê. Veja se melhorou. Acho que agora vai melhorar, que tava com eco. Isso, melhorou. Ótimo. Tá bom, eu boto com fone e fica melhor pra gente conversar. Eu tive esse problema uma outra vez, aí eu deixei o fone aqui a postos. Ai, que ótimo, Lívia. Queria começar te agradecendo pelo convite. Eu que agradeço, né? É uma oportunidade bem bacana a gente ter mais um relato tão pessoal, né? De experiência. A proposta do nosso blog sempre foi compartilhar experiências. Então, ter essa oportunidade de falar sobre o parto, sobre o momento de chegada ao mundo, né? De chegada ao planeta, o momento de que a vida ela é de fato concretizada, né? Então, a gente agradece muito por você ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente, tá bom? Imagina, querida. Sempre que quiserem, é só chamar, estou à disposição. Uma Que honra. bom. Vamos começar então. Eu queria que você se apresentasse, que você falasse da Larissa mulher, da Larissa mãe, né? Quem é a Larissa? Quantos filhos a Larissa tem? Então, me chamo Larissa. Geralmente, quando a gente se apresenta, né, a gente fala muito mais sobre o que a gente faz, né, do que sobre a gente, né, o que a gente é, em essência, de fato, né. É, Uhum. acho que eu sou uma eterna, vou começar então pela essência, né, sou uma eterna buscadora. Eu acho que principalmente com relação à minha autenticidade, né, que é a coragem de ser quem se é, né, que eu acredito que se passa pela harmonização, né, entre o sentir, o pensar e o agir, né? Eu sinto que eu sou uma eterna buscadora dessa autenticidade, dessa harmonia, né, entre esses dois fatores que eu acredito que são primordiais, assim, para a gente se sentir, se sentir pleno, né, no mundo, assim, conectado com nós É três, mesmos, né? O né, com a sentir, o nossa pensar e o essência. agir, né? Isso, o O sentir. equilíbrio desses três é bem, né? Às vezes a gente sente, pensa de um jeito, já está sentindo de outro, na hora de agir, nem pensa e vai. Exatamente, exatamente. Colocar os três em convergência, né? Dialogando, né? Em sintonia, né? Porque às vezes a gente pensa, vamos falar sobre o parto mesmo, né? Às vezes a gente pensa muito sobre um tipo de parto e a gente sente que aquele tipo de parto faz sentido para a gente, né? Mas não consegue colocar na ação, né? Não consegue caminhar em direção a esse sentir e a esse pensar, né? E Sim. para você estar inteiro, né? Assim, consciente, né, dos seus Uhum. atos, integrado, né, com o que você acredita, com seus valores, né, com o que você sente. Então, eu sinto que eu sou uma eterna buscadora dessa autenticidade, muito pelas minhas escolhas. Uhum. É, eu sou psicóloga, né, sou fundadora e idealizadora do coletivo, né, do Luta a Luta, apoio à perda gestacional e neonatal. E tenho Sim. 3 filhos, né? 2 aqui na Terra e um no céu, o Nicolas, que me motivou, né, a criação do coletivo do Luta a Luta. E o Tomás e a Mila, que estão comigo, né? Legal, nessa caminhada. Nessa E como caminhada, foi? A gente está exatamente. falando de parto, né? Eu não sei com quanto tempo durou sua primeira gestação, se o Nicolas chegou a nascer ou não, se você teve três ou dois partos, né? Então, como foram? Foram iguais? Foram diferentes?
Então, primeiro foi. Eu tive, na verdade, dois partos, né? O Nicolas não chegou a ser um parto, né? Chegou a ser. Foi Uhum. diferente, depois eu posso falar. Tudo Sim. começou, acho que a minha jornada, né, pela autenticidade, acho que começou até muito antes, sinto que começou muito antes da minha gravidez, eu sinto que começou muito através das poesias, né, onde eu conseguia, né, podia expressar, né, todos os meus Que legal. sentimentos, né, colocar para fora, né, e me conectar, né, com os meus sentimentos, Uhum. compreender melhor o que estava se passando aqui dentro, né, e reconhecer, e nomear, identificar. Então, eu sinto que através da poesia acho que foi o primeiro canal, né, Sim. para adentrar nesse, acho que nessa autenticidade plena, né, total. E aí depois veio, eu acho que depois foi ficando mais fácil, né, porque a partir do momento que eu ia colocando para fora meus sentimentos, né, identificando, nomeando, eu conseguia, era mais fácil, né, para eu me conectar, para eu pensar, refletir a respeito do que eu estava sentindo, Legal. né, e poder transformar em ação, né, e poder Você sempre convergir nesses três escreveu? fatores. Você Nossa, eu sempre fez escrevo, acho que desde. poesia? Eu comecei adolescente, né? Com 12, 13 anos de idade. Né? Comecei Nossa, novinha, legal. adolescente. E eu sinto que a minha maternidade começou através do meu irmão temporão. Que eu tenho um irmão com 13 anos de diferença, né? Quando ele nasceu, Dizem era que depois de adolescente. 13 anos é como se fosse a primeira gravidez para a mãe, né? Uma coisa assim. Eu ouvi dizer É, alguma coisa desse tipo, né? a minha mãe Que teve um legal. filho, né, temporão. Eu já ia fazer 14 anos quando ele nasceu, e eu sinto que foi meu primeiro contato, de certa forma, né, com a maternidade, né? Tanto que eu escrevi uma poesia para ele, né, que eu acho que eu chamei de neném, e onde eu falei, né, nunca imaginei que ter um neném sob os meus cuidados seria tão difícil assim. Sua maneira de se expressar me encanta, seu sorriso me fascina, seu choro me deixa aos prantos, né? Eu acho que eu Olha comecei que a entrar em legal. contato com o universo da maternidade, né? Mesmo que indiretamente, né? Mesmo que através Interessante, desse é. E vínculo, acabou né, de também se irmão. relacionando muito com sua profissão, né? Isso, Tanto é que você gerou o do luto à luta, né? exatamente. Bem Tudo legal. começou. Eu sinto que eu me abri, fui me abrindo aos pouquinhos através dessa relação com o meu irmão, né? Porque a Uhum. diferença era muito grande. Então, às vezes eu e minha irmã gêmea, né? A gente precisava ajudar, né? Ajudar com ele de alguma Uhum. forma, olhar ele, né? Quando meus pais precisavam chegar mais tarde. Então, eu sinto que começou o lampejo assim pela maternidade, mas com, mas com as dificuldades referentes à cidade, né? Porque na adolescência é uma fase bem delicada, né, de muitas transformações, Sim. né? Muitas mudanças, né, corporais, hormonais, né? E que tem um reflexo, né, no nosso psicológico, no emocional. Então, Uhum. assim, foi meu primeiro contato, mas que eu tinha, sabe, uma certa repulsa, né? Uma certa aversão, acho que por conta dessas questões da adolescência, né? Que eu estava me descobrindo, né? Me conhecendo, passando por Muitas essa coisas ao transformação. mesmo tempo, né? Exatamente, muitas coisas. As descobertas da adolescência, minha irmã costumava dizer que os 13 anos são é a pior idade da vida da pessoa. Porque é uma idade que você não é adulto, você não é criança, você não sabe onde você está direito, você está se descobrindo. Então, ela tinha essa definição que os 13 anos são os piores de todos. E, ao mesmo tempo, você tinha um irmão aí para cuidar, né? Ainda bem que tinha irmã gêmea Exatamente. também. Exatamente, exatamente. Eu sinto que era o momento que eu mais precisava de cuidados, né? Para lidar com tantas transformações, né? Com tantas mudanças, né? Na voz, no corpo, né? Tudo, né? Menstruação. E eu e eu estava me vendo, né? Com essa responsabilidade também, né? De auxiliar Entendi. os meus pais, né? Nos cuidados com o meu irmão pequenininho, né? Então, acho que foi uma relação de início meio conturbada por conta desse viés, né? Desse cenário, né? Da adolescência. Uhum. Mas aos pouquinhos, tanto que nessa época eu dizia que não queria ter filho, que realmente não tinha, né? Foi muito interessante, né? Que eu pude entrar em contato e identificar o quanto que eu não estava pronta para ser mãe, não estava mesmo É, naquele momento, né? Não estava mesmo, de fato, pronta para ser mãe. imagino. E, e o quanto que a gente é possível falar por aquele momento, né? Naquele instante, né? Realmente naquele instante eu não queria ser mãe, não cabia um filho.
né, na minha vida, naquele contexto, naquele cenário, né? E eu só falava o tempo todo que eu não queria ser mãe. E as pessoas tomam, né, essas frases, né, com muita verdade, né, muita assertividade, né? Fica para Como sempre se, também. marcado para sempre, né? Como se você não, né, não quisesse ser mãe nunca, né? E na verdade eu Nunca. estava falando, é preciso contextualizar, né? Eu estava falando daquele meu período de vida, né? Daquele momento, com aquela falta de maturidade que eu tinha, né? Eu acho que É, emocional. É muito importante contextualizar, né? Naquele é, momento, em de fase de fato, não. mudanças. Quando eu era mais nova, eu também dizia que eu queria ter filhos, mas eu queria que fossem adotados. Então eu ainda tenho vontade de ter filho adotado, mas eu tenho minha filha e eu sou muito grata por ter ela, né? Então, não necessariamente aquela vontade única de ter filhos adotados se tornou, né, fixa. A gente vai Uhum. trabalhando na cabeça, né? E seus É dois filhos, verdade. eles como que nasceram? Como foi o parto deles? Então, o primeiro, o Tomás, já fez 7 anos agora. O parto dele foi parto natural, né? Normal. Mas assim, foi todo um percurso, né, para a gente se preparar, né, como eu estava te falando, né, essa questão da harmonização, né, entre o sentir, pensar e agir, né, que eu sentia que a cesariana não era para mim, né, a gente até conversou, né, de antemão um pouquinho sobre isso, né, o Uhum. quanto que eu sempre tive, né, muito medo de injeção, eu passo mal para tirar sangue, eu tenho que tirar sangue deitada, passo vergonha até hoje. E assim, por medo da agulha, né? O medo da injeção. E eu sempre tive uma relação também de muita aversão e ojeriza ao hospital, sabe? Ao ambiente hospitalar em si, né? O quanto que Sim. esse ambiente despersonaliza, né, as pessoas, né? Colocam como... E tratam, né, de forma uniforme, né, como objeto. E eu sempre tive muita resistência, sabe? Muito receio. Nunca gostei desse ambiente, né? Então eu tinha certeza que eu não queria que meu filho nascesse no hospital. Então, logo a cesárea era inviável, né? Impossível, né? Diante dessa certeza, né? Desse meu sentir. É, Não uma queria que cesárea em nascesse no hospital. casa não ia acontecer. Exatamente. Não... A não ser que fosse emergência, né? E aí, do É, jeito que mas, é possível, né? mas eu já tinha esses dois pontos, né? Ojeriza, aversão à injeção, né? Anestesia, qualquer tipo de agulha, né? E ao hospital. Então, eu sabia o que eu Sim. não queria. Já é um caminho, né? Eu tinha certeza que eu não queria o parto hospitalar e não queria, né, a cesariana, que não era para mim. Então eu comecei a fazer um percurso, assim, acho que muito interno, assim, muito intenso, de ir me apropriando da minha escolha, né, do que eu queria, né? Então eu comecei a me perguntar, mas o que que eu quero então, né? Como que eu imagino, como que eu gostaria que fosse meu primeiro parto, né? E aí eu comecei a ler muito, né? Pesquisei e li muito, li vários livros, né, sobre parto normal. Li aquele livro que eu amei, Parto com Amor. Não sei se você já ouviu falar, que tem várias ilustrações, Não, várias fotos de, não, vou de vários procurar. tipos de parto. E é muito bacana esse livro, ficou muito marcado para mim, porque são várias fotos, né, de vários tipos de parto. E o que eles têm em comum, todos aqueles partos, é o amor, a mensagem de amor, independente do tipo de parto. Sabe? O quanto que a escolha foi uma escolha amorosa, né? Então, realmente, são fotos lindas que você percebe o amor transbordando, né? Em cada Uhum. imagem, né? Em cada parto, independente do tipo. E eu achei lindo, porque esse livro parte pelo princípio da humanização, né? Da importância do parto ser humanizado, né? Ser personalizado, né? Ser do jeito que aquele casal acredita ser melhor para ele, né? Sim. Com Uhum. playlist, né? Enfim, e aí fazendo plano de parto, né, dialogando com o casal, sabendo como que eles desejam, né, que imaginam o seu parto, né, Sim. conversando, tirando dúvidas. Então achei o máximo aquele livro, me marcou muito. E eu comecei a sonhar, até como a gente até conversou um pouquinho sobre isso, né? Comecei a sonhar muito com o parto na banheira. Eu acho que eu acho que eu acabei, que eu assisti muitos partos, né, na banheira, né? Hoje em dia com a internet a gente tem acesso, né, a, Sim. a tudo, né? Eu lembro que eu assisti na época
aquele Call the Midwife, né? Por favor, chame a parteira, né? Um seriado em Uhum. inglês, com Sim. a maioria dos partos, né? Domiciliares ou em casas de parto, né? Mas a maioria era parto normal. Uhum. E, e eu lembro que, nossa, que eu achei o máximo, sabe, esse seriado, né? Achei incrível, assim, maravilhoso, né? Aí Minha você tia tá até começou a aqui. definir um pouco a sua escolha, né? É, minha tia que é enfermeira, né? Ela tá É aqui quem é a sua tia assistindo uma. Michele? Não, não, C. Lupe Garcia. É, Carmen. Ah, tá. Ela tá. Ah, legal. Eu vi algumas pessoas, tem a Michelle, eu entrei agora, vi a Thaísa também, que é uma amiga, tem Rita que entrou, tem algumas pessoas que entraram e estão assistindo e tiveram, algumas eu sei que já tiveram partos, Aham. né? Que E aí talvez eu possam aos sabia, poucos ir compartilhando. eu acredito que esse é um caminho, né, Lívia? Eu tinha muita certeza, assim, muita Sim. segurança do que eu não queria para mim. E aí, aos pouquinhos, eu Uhum. fui lendo, né, fui me informando, e eu acredito que o seriado me ajustou e me ajudou bastante, esse Call the Uhum. Midwife. Eu acredito que a leitura de vários livros também me ajudaram demais. Eu li muitos livros, né, sobre parto normal, Uhum. e li inclusive aquele acho que Nascer Sorrindo, que é um livro famoso também, e que fala, né, sobre a importância de diminuir, né, e Sim, de pensar em diminuir as intervenções, né? Quanto menos intervenção, melhor, que eles chamam até de, né, intervenções desnecessárias, né? Esse excesso de sim. luz, né, É, no tem havido nascimento um do movimento para bebê. isso também. Exatamente, para ser um ambiente mais ameno possível, né? Para o bebê não tem um choque tão grande, né? Uma mudança tão abrupta, né? Porque ele está num ambiente, né? Dentro da mãe, né? Que é tudo Com água, um escuro, né? ambiente quentinho, escuro, confortável, né? E aí vai para o Uhum. extremo oposto, né? E um choque muito grande, né? Para esse bebê, né? E aí ele fala, né? De O quanto tudo, que né? desses nascer sorrindo, né? O quanto que Temperatura, tudo. exatamente quando você diminui, né? As intervenções, Uhum. não necessariamente você vai ouvir o choro do bebê, né? Justamente porque vai ser um ambiente, né, mais agradável, né, mais ameno, mais Sim, acolhedor, né? Então eu até brinquei que o Tomás nasceu sorrindo, porque eu não ouvi o choro dele, né, assim que ele nasceu. E a gente estava justamente focado nesse ambiente, né, pensando nesse que ambiente bonitinho. mais, né, mais ameno, mais confortável, né, possível assim para nós dois, né, O tanto dele para foi em mim, né, quanto casa. para o bebê. O dele não, o dele foi na sala de pré-parto, na verdade, né? Não foi nem Então, a no. Marina Não falando que foi. deve ser muito ruim nascer pelo choque. É, exatamente. Acho que tem um choque muito grande, né? Essa O dele mudança, foi na né? sala Muito intensa. o dele foi na sala de Dele foi, pré-parto, foi do hospital. foi na sala de pré-parto do hospital. A gente estava em casa, a gente tinha planejado, né? O parto Uhum. domiciliar, na verdade. A gente tinha uma equipe, né? De Uhum. confiança, né? E eu acho que é essa questão, né? Da segurança do parto, né? É. E o quanto que as pessoas falam muito em segurança, mas segurança é um conceito muito subjetivo e tem que importante perguntar para o casal, né? Qual o ambiente que eles se sentem seguros, né? Porque Sim. muita gente pode responder que é o hospital, mas para mim, o ambiente que, sabe, que me traz segurança, né? É o ambiente da minha Uhum. casa, o ambiente domiciliar, É, a minha mãe tem esse né? mesmo pensamento, né? Eu nasci em casa por esse motivo. Porque o medo dela não era nem questão de agulha, nem isso. Era medo de eu ser trocada. Então, ela tinha Ah, muito medo de que eu me botassem numa sala X e ela não soubesse quem era, né? E trocassem a bebê dela. Então, por isso eu nasci em casa. E isso é uma coisa que eu acho hum, interessante que você falou, né? A gente vê muitas vezes o que a gente não quer que aconteça. Então, como que aquilo que a uhum. gente não, como que a gente evita, né? Um plano, né? Às vezes, né? Exatamente, exatamente. Então, ela seguiu E o por esse quanto que caminho. saber o quanto que saber o que a gente não quer, né, já é um caminho, né? E a gente pode seguir Sim, por ele, e é muito importante e muito interessante a gente buscar se informar, né, para ir se preparando, né? sim, Ainda mais no caso do parto domiciliar. Hoje em dia já tem muito livro a respeito, tem muita informação com evidências científicas, né? Tem muitas sim. doulas,
né? Muitas pessoas Muitas fazendo doulas. formação, né, em doulagem, né? Então, eu lembro que eu e meu marido, a gente participava de rodas, né, de conversas com doulas, Uhum. que foi uma forma da gente ir se preparando também para o parto. E olha como que foi interessante, né? Como que foi importante a participação dessas rodas de conversa, assim. Porque eu lembro que a gente conversava, tirava várias dúvidas, né, sobre o parto, né, o momento do parto com Uhum. elas, e elas traziam imagens, fotos, né? E eu lembro que elas trouxeram fotos de vários tipos de tampão diferentes, né? E explicaram o que que é o Olha. tampão, que o tampão geralmente é o indício, né? O sinal de que o bebê está a caminho, né? Que aí Sim. é nesse momento que você deve entrar em contato com a sua equipe e tal. E eu lembro que elas mostraram inúmeras fotos, né? De vários tipos diferentes, né? De tampão. Porque não necessariamente, né? Você não necessariamente vem com, tipo, com imagem que remete à menstruação, com sangue, às vezes pode ser Sim. borra de café, sabe? E aí achei muito marcante, porque eu fiquei, né, olhei aquele monte de foto, para mim na época não fez muito sentido, né? Fiquei até me perguntando, mas fiquei olhando, e foi muito Uhum. bacana, porque no momento que de fato saiu, né, o meu tampão, eu lembrei, eu só reconheci que Você era se estava tampão. preparada, né? Exatamente, eu só Você reconheci, se sentiu eu tinha acabado de ir preparada. no banheiro, quando eu me limpei, eu vi, e eu lembrei das imagens, né? E lembrei das Eu explicações, não né? faço a Das mínima falas ideia de como delas. é que foi o meu. Olha só que bacana. Para mim foi muito Não, porque eu marcante nessa história. acordei e foi de madrugada. Eu acordei e minha cama estava toda molhada. Eu não sabia o que que era. Então, e eu não vi, eu não Né? cheguei a ver o tampão assim. Eu não tenho esse registro, né, de ter. Não, Talvez se eu tivesse passado por esse processo de conhecimento que você passou, eu tivesse tido essa atenção, né, de saber o que é o uhum, tampão, de entender o que estava sim. acontecendo comigo, porque eu fiquei completamente perdida quando eu E, acordei e vi minha cama exatamente. molhada, né? E Então, talvez se eu não tivesse ido para esse encontro, né, visto essas inúmeras fotos de tampão, talvez eu, né, passasse uma experiência similar à sua, né? Porque eu lembro que ter uhum, visto o tampão e ter identificado que era o tampão, né, e podido naquele momento, né, acordar meu marido, falar com ele e lembrado das falas das doulas, né, do quanto que o tampão é um indício, né, o sinal de que, uhum. né, você vai começar a entrar em trabalho de Entrar em parto, mas processo, não é. exatamente, mas que pode levar horas, né, dias, né? Não é assim, Dias. né? Tem gente que demora bastante, O né? meu levou dias. Eu acordei com tudo molhado num dia e foram 2 dias depois que eu realmente fui para o hospital. Eu fui naquele dia para o hospital, me mandaram de volta para Hum. casa. No dia seguinte eu não fui. No terceiro dia eu fui e disse: eu não saio daqui sem minha filha, porque eu já sabia que já estava na hora, assim. Mas não por eu reconhecer o tampão, mas por uma questão de instinto mesmo, de ver as contrações, né? Eu baixei um aplicativo na época de contração e tal. Não. Então, foi assim que eu meio conversando com o médico, claro, o tempo todo, Uhum. ele sempre me dando assistência, mas foi assim que eu percebi que ela ia nascer. Então, foi Nossa, mais ou menos entendi. nesse tempo. E eu acho que você falou algumas coisas interessantes aí também, essa questão do conhecimento e essa questão do seu marido participar dessas reuniões, né? Meu Uhum. marido me acompanhou, assim, durante os pré-natais, né? A gente foi ao médico juntos, ele viu tudo. Mas ainda assim, no dia do parto, na hora do parto, ele entrou em choque, ele ficou paralisado, mas ele conseguiu tirar fotos. Então, eu não sei, assim, se essa participação do seu marido aí nesse processo, né, de estar junto, se isso ajudou também, né? Como é que foi? Nossa, nossa, foi fundamental, assim, para mim foi fundamental, foi muito importante e interessante você tocar nesse assunto também, que eu lembro, né, Uhum, que no primeiro momento a gente chegou a falar desse desejo, né, do parto domiciliar com a minha família, e eu vi a minha família totalmente resistente, né, a essa opção, né, desse tipo de parto, uhum, né, justamente por conta do desconhecido, né. Eles não estavam lendo como a gente vinha lendo, né, se informando, né, uhum, e né, assistindo o mesmo documentário, nada. E aí, nesse momento, eu lembro que eu dei esse feedback para eles,
né? Que a diferença entre eles e meu marido era justamente essa. Porque meu marido também, no primeiro momento, teve um estranhamento, né, com relação a esse meu desejo, mas ele caminhou Uhum. de mãos dadas comigo, lado a lado, Que para legal. entender esse desejo e para se informar, né, se informar a esse respeito, a gente se Uhum. apropriando, né, dessa escolha que a gente né, que a gente queria, né, para afirmar como uma escolha legítima, de fato, né, o quanto que a gente se reconhecia mesmo nesse lugar, né. Então eu lia o livro e passava para ele, né, a gente via né, o seriado juntos, ele ia nas Uhum. rodas com as doulas, né, junto comigo. Então, assim, Que não legal. só me acompanhava no pré-natal, né, como a gente foi, eu senti que essa escolha foi muito de nós dois, né, do casal, né. Uhum. Ele também foi se apropriando, né, dessa escolha, se informando. Então, na hora que as pessoas questionavam a gente, né, minha própria família, né, meus pais principalmente, a gente sabia, né, a gente sabia responder com, sabe, com evidências científicas, né? Segundo o que Legal. a Organização Mundial da Saúde prega, o Ministério da Saúde Uhum. preconiza, sabe? Como, né, como parto seguro, né, índices de cesáreas, né, índices de parto Uhum. normal recomendado. E a gente sabia, sabe? A gente estava super Sim. apropriado, né, se informando. Então, e o quanto que isso foi, eu acho que esse caminho, né, da leitura, do conhecimento, foi trazendo muita segurança para a gente também com relação a essa escolha. E a gente, Que sabe, a bom. gente. Que é interessante falar também que a gente não foi uma escolha fácil, Lívia. Porque no primeiro momento, a gente estava sendo acompanhado por uma equipe cesarista e a gente não sabia. Não sabia. E a gente percebeu, eu já estava com quase 6 meses de gestação, quando eu me dei conta que a equipe era cesarista, porque eu tentava, né, toda consulta conversar sobre o Olha que parto, né? interessante. Sobre o parto e eles mudavam de assunto. Falavam que eu tinha que me ocupar, né, que me preocupar com o enxoval, que, né, podia deixar o parto para eles, né? Eu falei, não, mas Olha calma aí. isso. O tempo todo era esse argumento, sabe? E eu falava, não, gente, mas calma aí. É meu corpo. Eu quero sim, né? Eu quero sim conversar sobre o parto, né? Eu tô lendo, tô me informando, né, sobre os benefícios, né, do parto normal, os índices, né, de parto normal preconizados, né, pela Organização Mundial de Saúde, né? Eu né, tô me apropriando desse conhecimento, quero sim conversar, fazer um plano de parto com vocês. E aí eles começaram a se assustar, né? Ficar receosos, né? Quando me viram falando de plano de parto, me viram, né? Perceberam o quanto que eu estava realmente, né, me Já tinha se apropriando desse. apropriado, né? Na verdade, já tinha se Exatamente. apropriado, já tinha percebido a escolha, né? Vou dar um oi aqui rapidinho para a Ercília, ela é recém-mãe, né? Ela já tem alguns filhos, mas acabou de ter uma novinha, uma pequenininha. Então, só para dar um Ah, oi. que maravilha. Ela E deve foi bem ter assim. pouquinhos meses. Bem E legal. foi E bem isso que você está assim, Lívia. falando, eu acho muito importante você falar. Assim, eu estou ouvindo e estou vendo uma realidade de algumas amigas, né? Algumas Uhum. amigas que queriam ter e não conseguiram reconhecer essa questão de uma equipe cesarista. Eu acho que saber reconhecer isso é difícil. Uhum. A Marcela, ela é escritora do nosso blog, então por isso eu posso citar ela dessa forma. Ela quis ter o parto em casa, o parto domiciliar, e a família dela toda foi contra. Então esse relato Uhum. também já está lá no blog, já é uma informação assim aberta, não estou expondo ela, né? E isso que você está falando de trazer, de ir lendo sobre a escolha que você quer, né? E não que outra escolha não seja. Eu tenho uma amiga mesmo que ela disse, eu não nasci para ter parto normal, o meu parto vai ser cesárea, eu não tenho dúvidas. Então ela já sabia da escolha dela e ela se respeitou até o Sim. final e teve o parto cesárea e estava muito feliz com isso, entendeu? Então assim, essa que a gente precisa saber se olhar e estudar e ler sobre isso, né? E se apropriar da sua escolha é bem importante isso que você está falando, por isso que eu estou ressaltando também, porque eu tenho amigas que passaram por essa situação de, não, de depois falar, mas será que eu teria conseguido, né? Então, assim, Uhum. como que foi? Você mudou de equipe? Como que você fez quando você se viu nessa situação, né? Ah, olha, o Altamir tá aqui. Oi, Lá, Altamir, tá tudo vendo? bom? Um grande amigo, querido. Um beijo grande. Ai, que bom. Então, o que que aconteceu? Quando eu percebi, né, que eu estava nessa equipe, né, que eles não falaram diretamente, eu comecei a indagar, né, questionar e a falar do meu desejo com relação, né, ao parto normal. Foi muito interessante, né, porque aí eu pude perceber.
porque ela deu várias Uhum. gafes, né? Ela começou a falar assim, não, mas, tudo bem, você quer parto normal? Não, tudo bem, pode ser parto normal, não tem problema, né? Desde que não seja aquela coisa de índio, né, de Apache na banheira. Eu falei assim, como assim? É justamente o que eu quero, é É justamente. bem o de índio que eu quero. E aí ela ficou Pode super me chamar de Apache, tá constrangida. tudo certo. Exatamente. Ela ficou super constrangida nesse momento, que eu falei, é justamente esse tipo de parto que eu quero. E aí ela começou a ficar desconfortável. Não, mas se você quiser se refrescar, né, entrar na banheira, pode entrar, né? A gente monta, você entra. Eu falei, não, não quero só me refrescar, né? Quero que meu filho nasça Ai, na banheira, Deus, né? que Eu tô situação. lendo, né, me informando sobre isso. E aí ela começou a ficar em choque, percebi o desconforto dela. E aí ela começou a me empurrar o anestesista da equipe, né? E falou assim, olha... E aí eu comecei a perguntar, né, sobre E você que não anestesia, e ela gosta de falou, injeção. eu tenho pânico, né, pavor de agulha, e ela começou a me empurrar, falou assim, olha, e anestesista, né, tá incluído no pacote. Eu falei assim, mas como assim incluído no pacote? Mas se eu não quiser, né, se eu não quiser tomar anestesia? Ela falou, não, Larissa, você não tá entendendo, todas pedem para tomar anestesia. Eu falei assim, olha, eu não, né, cada um é um. Eu nunca passei por essa experiência, não sei meu limiar de dor, né, não sei qual vai ser o meu limite. E eu estou me informando, né, estou me preparando. Pode ser, eu quero, assim, eu quero que seja ofertada, né, essa possibilidade, mas eu quero que a escolha seja minha, né? Eu quero que na hora, se eu disser que, né, tá ok sem anestesia, que não apareça nenhum anestesia, né, nenhum anestesista me intimidando e forçando a barra, né, para me dar anestesia. Quero ser respeitada. Quero fazer o plano de parto, quero me sentir respeitada nas minhas Uhum. escolhas. E ela levou um susto. Ela, não, meu amor, mas mãezinha, você não está entendendo. Todas pedem, na hora H, né? Todas pedem. Você vai pedir também, pode Gente, ter que certeza. situação. Ela faz parte do pacote, ele está sempre incluído, porque todas pedem, é assim que funciona, é assim que eu trabalho. Eu falei assim, olha, não é, eu falei, mas não é assim que que eu trabalho. Eu falei assim, olha, trabalho na base do respeito, né? E eu quero ser respeitada nas minhas escolhas. E eu acho que pelo que você está falando, né? Eu tenho receio de que eu não seja respeitada na hora. Uhum. Então, aí meu marido foi percebendo, sabe, o desconforto, o climão, né? Aí a consulta foi caminhando para o fim. E a gente, tipo, eu percebi, né? Quando terminou a consulta, eu já falei pro meu marido, né? Bom, a gente não precisa nem voltar e ela não precisa nem dar Não tem retorno, mais o que feedback para fazer. ela, É. que ela vai saber por que que a gente não voltou e vai saber que a gente não vai Claro. voltar. Com certeza, né? Por todo o E como desenrolar da vocês acharam conversa. outra equipe? Então, olha que curioso, Lívia, muito interessante você ter perguntado isso, porque justo foi a minha mãe, eu brinco que foi a minha mãe que achou, né, a nossa equipe, né? Porque a minha mãe estava assistindo o programa da Lida Nagli, né, o Sem Censura, e aí eles estavam falando sobre parto normal, sobre o movimento, né, de humanização do parto. E aí tinham enfermeiras obstetras, né? E aí ela falou, filha, liga, eu tinha acabado de chegar do trabalho, ela falou, liga a televisão, vê no canal, né, do Sem Censura, você vai adorar o programa de hoje, que é sobre parto, né, parto Que normal e legal. tal. Aí eu liguei, e assim que eu liguei, quando eu olhei para a enfermeira obstetra, falei, é ela. Tive certeza que era ela, sabe? E aí ela, Gente, tive certeza, eu olhei, bati o olho e falei, assim, é com ela que eu vou parir. E aí passou o contato, né? Quando ela começou a falar, tinha um e-mail dela. Na mesma hora eu mandei um e-mail para ela. E eu ainda brinquei com a minha mãe. Eu falei assim, meu mãe, Deus. obrigada, né, por ter me ajudado na transição. Você que Na hora escolheu minha parteira. certa. Sem Na querer, hora ela que certa. escolheu minha parteira. Eu ainda brinco com ela mesmo. Falei, mãe, meio inconscientemente você estava me apoiando, porque mesmo Uhum. dizendo que não, né, não sendo favorável, né, à nossa escolha, acho que por conta dessa falta de informação, acho que todos os mitos, né, que rodeiam a Uhum. questão do parto normal, do parto natural, você que me incentivou, né, a ver o programa e a encontrar a minha parteira, né? Então você foi uma peça fundamental né, na minha mudança, né, de Bom. equipe, né? É. E aí eu mandei um e-mail, eles me responderam e a gente iniciou. E aí eu fui, minha primeira consulta com ela foi uns 6 meses, né, com 6 meses de gestação, né, já no meu Beleza. primeiro filho. Mas eu acho que é importante frisar, né, Lívia, que eu só fui capaz, né, de fazer essa transição, essa Uhum. mudança de equipe, né, cesarista,
por uma equipe humanizada, justamente Uhum. porque eu estava me apropriando, né, desse Da conhecimento, sua né, sobre história. parto normal, sobre cesárea, da minha Sim. escolha. Eu estava, né, já tinha certeza que era o que eu queria para mim, né, já Uhum. sentia muito forte, né, que era o que eu queria para mim. A questão que eles falam do Sim. tripé, né, do parto humanizado, né, do conceito de segurança, né, de Uhum. privacidade, sabe? Eu sabia que eu não queria um parto, né, fotografado, nem filmado, sabe? Que Uhum. privacidade para mim também é um conceito subjetivo, né? Que privacidade para mim era eu estar sozinha em casa, né, com o meu marido, com a parteira e assistente dela já estava mais do que bom, entendeu? Mas seu filho E ainda nasceu no hospital, não foi o que você foi. falou? Você ainda não conseguiu o parto em casa nesse momento, que você já queria, ou não? Já queria muito, mas não consegui por recomendação da parteira. Que eu lembro que parto dele eu fiquei, quantas horas? Acho que 12 horas em trabalho de parto. E Gente. 12 horas. E dessas 12 horas eu fiquei 10 horas em casa com a parteira. Né, na banheira, ela montou banheira, né, junto com meu marido. Ah, ela montou Eles tudo. fizeram massagem. Ela leva toda a aparelhagem que ela tem, né? Métodos para auxiliar, né, no alívio da dor, como óleos essenciais, né? Creme, né, para massagem, sabe? Eles alternavam, né, ela e meu marido, fazendo massagem, né, nas minhas costas e com óleos essenciais também. E eu lembro que teve um momento que ela falou, e ela estava com o aparelhinho também, escutando, né, o bebê. E teve um momento que ela Uhum. falou assim, olha, Larissa, a gente fez um plano de parto com ela e a gente fez um combinado, eu tinha total segurança nessa minha equipe, né, a gente fez esse combinado de que qualquer suspeita, né, indício para ela, diante do menor indício de que era preciso ir para o hospital, a gente iria na mesma hora, sem Uhum. questionar nem nada, né. E aí ela deu esse indício pra gente. Ela falou assim, olha, o coraçãozinho do bebê tá começando a oscilar. Tipo, isso quer dizer que pode ser que ele venha precisar de uma UTI ou neonatal ou não. Não necessariamente. Uhum. Eu falei, não, mas na dúvida não tenho o que pensar. Eu falei, Por vamos agora para o segurança, hospital. é. Exatamente. Aí a gente E foi chegou lá. Uhum. e já cheguei lá já estava com 9 centímetros de dilatação. Né? Já estava Olha. nos finalmente. Tanto que nem deu tempo da gente ir para a sala de parto, de fato, né? O Tomás acabou nascendo na sala de pré-parto e foi muito interessante, né? Muito curioso, né? Assim, engraçado, porque todo Uhum. momento entrava um funcionário na sala de pré-parto querendo me retirar dali, porque por conta dos protocolos, do protocolo, né? De hospital, né? É, Porque ele não poderia nascer na sala de pré-parto, né? Mas, e aí, meu marido, né, tipo, e na nossa cabeça não fazia o menor sentido a intervenção deles, porque nossa filha ia nascer em casa. Então, qual o problema? Nascer na sala de tá tudo bem. pré-parto, né? Pra gente, A Marina pra está gente. falando que esse sempre foi o medo de tentar, talvez de não dar tempo de chegar no hospital ou de ter algum problema, né? Eu acredito que seja alguma coisa Uhum. assim, né? Então, Marina, mas assim, eu acho que é muito importante. Eu lembro que a gente conversava muito sobre isso, Marina, também com a parteira, sabe? Sobre os nossos medos, sabe, as nossas inseguranças. E eu falei muito sobre esse medo também que eu tinha, né? De, olha, e se acontecer alguma coisa? Por isso que a parteira não vai Uhum. sozinha também, né? Vai com uma assistente, entendeu? Preocupada, né? Sim, Para qualquer coisa que venha acontecer, né? Com a mãe ou com o bebê ou até com os dois, né? Tenha uma pessoa pode para cada, proteger. sabe? Uhum. Também é É, uma normalmente uma equipe prerrogativa, sabe? maiorzinha. É. É uma prerrogativa. Tem que ter no mínimo duas pessoas, justamente pensando no binômio mãe e bebê, né? Então, eu tinha muito essa preocupação, sabe, Marina? O tempo todo eu falava com a minha parteira, olha, não quero que aconteça nada com meu bebê, né? Não quero ser né, leviana de pôr meu filho em Uhum. risco, né? E eu e o marido, a gente falava muito sobre isso com a nossa família, né? Tanto que a gente foi atrás da melhor equipe, considerada, tipo, a melhor equipe, né, de parto humanizado do Rio de Janeiro. A gente foi, né, nessa Uhum. equipe, justamente pensando, tem que ser né, a melhor equipe que a gente encontrar, sabe, para a gente se Uhum. sentir o mais confortável, o mais seguro Ainda por possível. Era cima, nosso depois de ter primeiro passado pela filho. equipe anterior, né? Era nosso, exatamente, era nosso primeiro filho. A gente também tinha esses medos, essas inseguranças.
que permeiam, né, a sociedade, né? Porque a gente também está inserido na sociedade, né? Então, por mais que a Sim, gente estivesse se informando, né, a respeito do parto normal, né, com evidência científica e se apropriando desse conhecimento, com rodas de conversa com doulas e tudo mais, a gente está inserido nesse contexto. Então, tipo, de alguma forma, a gente também, sabe, a gente também se sentia minimamente afetado, né? A gente também tinha esses medos, essas inseguranças, né? Com relação sim. ao bebê. Então, a gente falava muito sobre isso com a equipe, né? Olha, a gente quer, diante do mínimo sinal possível que você perceba, o mínimo que você perceba, que você sinalize pra gente. Tanto que o nosso bebê não precisou de UTI, não precisou de nada. De Foi nada. justamente porque, de nada, foi justamente porque ela já comunicou a gente, né, já no mínimo sinal, que foi o nosso combinado. E eu acho que é E muito você importante acha ter que sido. esse conhecimento, esse diálogo constante, foi o que evitou uma frustração, talvez, de você, porque você queria ter em casa e acabou indo. Lari, você está ouvindo? Deixa eu ver se ela volta. Marina, você que estava falando com a gente, você está me ouvindo ainda? Só para eu saber se foi só a Larissa que caiu ou se foi a live. Opa, a Lari voltou. Oi, acho que teve algum problema em alguma internet, né? Então, eu Verdade, estava mas te pode falar. perguntando se esse conhecimento foi o que talvez tenha evitado uma possível frustração, né? Já que você queria ter em casa e acabou indo para o hospital, não sei. O que que você acha? Eu acho que foi o conjunto de fatores, sabe? Lívia, eu acho que foi. Eu acho que. Eu acho que na verdade, eu me senti um pouco frustrada, de certa forma, né? Porque não só não foi em casa, né, como eu gostaria Uhum, que tivesse sido, né, o meu primeiro parto, como também não foi na banheira, que eu gostaria que tivesse sido em casa e na banheira. Acabou que não uhum, foi, né, não foi de nenhum dos dois, né? Foi totalmente diferente, né, do que eu desejava, né, do que a gente vinha planejando. Mas para mim foi muito importante, porque mesmo não tendo sido em casa nem na banheira, para mim continuou sendo muito muito alinhado com o nosso sentir, nosso pensar e nosso agir, sabe? Porque a gente estava. Acredito que essas conversas sinceras, francas, sabe, com a parteira, foram muito importantes, né, nesse uhum. aspecto, né? Porque a gente estava muito convicto, né, do que a gente queria. Só que ao mesmo tempo a Sim. gente falava com ela o tempo todo que a nossa prioridade era a vida do nosso filho, não colocar a vida dele em risco nem a minha. Então, que diante de qualquer mínimo sinal, né, a gente iria para a maternidade. Então, eu acho que nesse aspecto a gente foi muito coerente também, né? Porque isso era um sentir muito forte para a gente, sabe? Por mais que a gente estivesse se preparando, né, para o parto domiciliar, a gente tinha esse valor, sabe? Esse valor que estava acima, né, do tipo de Uhum. parto, sabe? Esse valor Sim. da segurança que era referente ao bem-estar do nosso filho, né? Que nada poderia, sabe, estar acima, né, do bem-estar do nosso filho. Uhum. A Pra É gente era importante que foi uma premissa escolha de principal. casal, né? A presença do pai também estava junto, assim, houve diálogo com o pai, né? O pessoal do Força de Pai acabou de trair, talvez eles tenham outros relatos da presença do pai também no parto. É um grupo que também trabalha no sentido de de facilitar a paternidade dentro como que eu digo, de um sistema um pouco machista até, né? Que causa um pouco Uhum. da dificuldade da presença do pai. Então, acho que isso que você está falando também, né, E eu acho que é dessa. muito, eu acredito que é muito de acordo com o título da nossa live, né, Lívia? Uhum, Porque eu acredito que eu estava idealizando um pouco o parto, eu acho que justamente pelas fotos que eu já tinha, né, visto nos livros que eu tinha lido, pelos vídeos que eu tinha assistido, né, de parto em casa, na banheira.
Uhum. Então, eu acredito que eu estava assim, acho que eu acredito que eu acabei romantizando nesse aspecto, sabe? Querendo que fosse na banheira, justamente por ter visto lindos partos na banheira. E aí eu fiquei me Entendo. perguntando, né, do quanto que eu me via na banheira mesmo, de fato, ou o quanto que eu já estava, sabe, sendo poluída, né, por aquelas imagens, né, e na verdade, mais do que pelas imagens, né, pelos valores, né, que aquela Uhum. e tudo que aquelas imagens, né, aqueles vídeos transmitem, sabe, né, aquela humorosidade, aquele acolhimento, um ambiente, né, menos hostil possível, né, para o nascimento do bebê, sabe? E ao mesmo tempo Então, tirando do contexto, né? Quando você vê uma foto de um parto, ele está fora do contexto. Você não sabe o processo que teve até chegar naquela foto, né? exatamente. Eu acho que Exatamente, é a tem. captura de um momento, né? De um instante, né? E que Sim. acaba sendo muito, acho, muito idealizado, né? Muito romantizado, né? Eu acho que eu fui levada, sabe, por esse romantismo todo, porque, na verdade, esse na banheira, eu acho que esse na banheira que foi muito referente a isso, esse excesso de imagens, de vídeos que eu assisti na Uhum. banheira, e que eu acreditava, sabe, os melhores vídeos, as melhores fotos que eu já tinha visto eram todos de parto na banheira. Então, sabe, eu acabei fazendo esse juízo de valor, né, acreditando né, que o melhor parto era na banheira. E não necessariamente, né? Não necessariamente o melhor parto é na banheira. Eu acho que Sim. hoje em dia eu tenho mais consciência, mais clareza que o melhor parto para cada pessoa acho que é o parto que ela acredita ser melhor para ela, como você estava falando da sua amiga, né? Que queria uma cesárea, né? É. De acordo com o ambiente que ela se sente segura, com o que ela Sim. entende por privacidade, sabe? De acordo com os valores dela, né? Com o que ela acredita. Então, assim, eu acho que hoje em dia tem um perigo muito grande, né, da gente cair nesse engodo, né, do parto idealizado, né? Pelo movimento muito importante, né, que está tendo do parto humanizado. Sim. Acho que a gente não deve desmerecer um movimento super importante e necessário, né, porque o Brasil era um dos líderes, né, assim, no ranking de cesáreas, né, no mundo. Ainda é. Ainda é. Ainda Diminuiu um é, né? pouco, mas ainda é. Acho que o movimento já tá tendo resultado, mas pelo que a gente pesquisou, ainda é sim. Ainda Ainda é é, mais né? da metade. Então, é assustador. Eu acho super importante esse movimento, mas é muito, eu acho que mais importante, não é mais importante, né? Acho que não se trata de qualificar, né? Mas eu acho que tão importante quanto o movimento de humanização do parto, eu acho que é um movimento que deve ter de singularidade, né, de parto, Sim. né? De olhar para cada parto, né? E aí cabe a cada família, né? Cada casal, cada mulher fazer Uhum. esse movimento, né? Interno, né? De olhar para dentro, né? Para aquilo que faz sentido para ela, né? O que ela entende né, por ambiente seguro, o que ela entende por privacidade, sabe? E poder se conectar com as suas emoções, com os seus valores, para poder escolher o seu parto com, né, acho que de forma autêntica, né, verdadeira, com ela mesma, né? E não, né, com o que é passado, né? E só na hora que você chega no parto mesmo é que você percebe o quanto é um desafio, né? Como a Marina está falando aí. O parto é o treino para a gente lidar com todos os imprevistos que estão por vir. Depois vem diversos outros desafios. Se você não fez esse movimento que você falou, de olhar para si, de entender seus valores, de entender aquilo que você acredita, como que você está lidando com a sua autenticidade, né? Isso pode acabar gerando outras frustrações, né? E aí, para você vai ter um problema maior que é se enxergar depois dentro disso e recuperar desses outros momentos, né? É E verdade. aí, a sua menina você teve em casa. A minha menina eu tive em casa, mas achei muito interessante esse comentário da Marina também, dos imprevistos, né? Porque o quanto que uma coisa é o que a gente planeja, né, deseja, né? Outra coisa é o que é Sim, possível, né? E ter que exatamente. lidar, né, com o que é possível naquele momento, né? Porque como foi meu primeiro parto, por mais que eu tivesse me preparado, com relação, eu tinha muito medo da dor do parto, Uhum. né? Porque eu não Ainda sabia, tem isso. né? Eu nada sabia assim com relação, não tinha tido essa experiência, né? Eu nada sabia com relação a, né, quanto que era possível mensurar essa dor, né? E o meu limiar Sim. de dor, que era total desconhecido para mim.
Então eu tinha muito, muito medo da dor do parto. Mais do que o medo, acho que mais até do que o medo da agulha, era o medo da dor do parto. Tinha muito medo da dor do parto. Olha Então isso. eu acredito que meu primeiro parto só levou tanto tempo, né, para de fato, né, acontecer, para chegar no expulsivo, né, e meu bebê nascer, pelo medo da dor do parto, sabe, pelo emocional, né, pelo psicológico. Porque por mais que eu estivesse me preparando, né, com relação ao conhecimento técnico, eu nada tinha do Uhum. vivido, da experiência. Então, emocionalmente, psicologicamente, eu não estava, sabe, totalmente preparada e madura para aquela É, experiência, sabe? E é um portal, né, Lívia? E é um portal que se abre, né? Porque você, quando você pare um filho, você uhum. renasce junto com, né? Porque nasce um bebê, nasce a Sim. mãe. E é um portal muito forte, né? Porque eu sinto É que muito naquele momento forte. é muito forte, muito intenso. É Você porque você traz está até me essas falando e eu estou questões. pensando assim, eu estou pensando em várias Hum, coisas. Assim, eu lembro do meu parto, claro, eu tive o meu parto ele foi com 36 semanas, então não deu tempo de eu ter doula. Eu tinha agendado uma doula, ela chegaria com 37 semanas, não deu tempo. uhum, Minha mãe veio quando eu percebi que eu estava perdendo líquido, mesmo sem saber o que isso significava, eu avisei, minha mãe comprou uma passagem e veio ficar comigo. Então, assim, ela teve essa condição de poder vir ficar comigo e ela exerceu esse papel de doula no meu parto, né? E o psicológico é tudo. Então, assim, eu realmente, eu também passei por vários novos descobrimentos, várias percepções, vários momentos de olhar para mim mesma, né? E aí me veio uma curiosidade agora, que essa questão de você ser mãe do bebê anjo, será que isso também não te deu algum medo? Eu não sei como é para uma mãe de um bebê anjo, né? Você tá no seu bebê arco-íris, entendeu? uhum, Como é uhum. isso, né? Eu não sei se isso interfere. Então são medos diferentes, né, Lívia? Porque eu lembro que no meu primeiro parto, eu acho que eu senti muito medo da dor e eu senti muito esse ritual de passagem, sabe? Para mim, o parto é o simbolismo, né, dessa transição, né, do lugar de filha para a ocupação do lugar de mãe, né? Que a gente deixa de ser filha para se tornar mãe. Sabe? Deixa que eu digo assim, do ponto de vista emocional, psicológico, sabe? Eu sinto que exige que pra gente adentrar nesse mundo, né, nesse portal da maternidade, que a gente deixe de Sim. ser filha no sentido da dependência, sabe? Da dependência psicológica e Uhum. emocional desses pais, né? De depender da aprovação e do reconhecimento desses pais. Te deixa de depender da aprovação deles para se tornar mãe. A gente precisa fazer essa transição, sabe? Essa mudança de chave. E eu senti que eu estava nesse portal, sabe? Me havendo com as minhas questões enquanto filha, naquele momento, né? Naquelas 13 horas, né? De duração do parto, né? Do meu primeiro bebê. E já no meu segundo, que foi o Nicolas que eu perdi, a gente não teve a opção, né? A possibilidade de ir se Entendi. despedindo dele, sabe, naturalmente, né? Porque tinha suspeita, né, de gestação molar, que é uma malformação, né, cromossomial junto com o bebê. E essa malformação é como se fosse um tumor, né? E essa malformação impede, né, o desenvolvimento do bebê. Então a gente tinha essa suspeita, por conta dessa suspeita eu tive que ser internada e fazer o procedimento, né, de vacoaspiração, né? Não, não, Entendi. que foi justamente o oposto, né, da experiência com o meu Foi primeiro o primeiro parto, né? filho, né? Eu achava Meu primeiro. que o bebê anjo tinha sido o primeiro, não, ele foi o segundo. Foi o Entendi. segundo, foi o segundo. E aí eu tava sedada, foi exatamente assim, o oposto, né? Mas foi o que foi possível, né, para aquele momento, né? E também eu acho que isso aí dá uma outra live, né? Aconteceu uma Né? série, Da né? outra live. E aí, como que é a chegada da menina? Então, e a minha arco-íris veio, nossa, foi muito intenso, assim, muito forte, né? Ela já nasceu em casa e a gente brinca, né? Que se a gente não tivesse planejado, ela nasceria em casa mesmo assim, porque foi muito rápido, né? Muito mais Eu liguei para rápido. muito, levou, na verdade, teve antes, uma semana antes, eu tive os pródromos, né? As falsas contrações, né?
ou contrações preliminares, né? Então, que foi Entendi. já uma preparação, né? E depois eu tive. Aí na semana seguinte eu já entrei em trabalho de parto e a gente ligou para a parteira. Ah, a Fernanda tá aqui também. Tudo bom, querida? Beijo grande. E aí na semana seguinte eu liguei para a parteira e em menos de uma hora ela nasceu. Quase que a parteira não chega a tempo. Na verdade, a parteira só chegou a Olha, tempo por conta do meu emocional, do meu medo. só Eu acho que o chegou para meu receber. só chegou para receber, ela chegou colocando a luva, ajoelhando com o assistente e pegando a Mila literalmente, né? E eu lembro Que que a Mila só incrível. não nasceu antes, eu acho justamente pelo medo, por conta da minha perda, né? Que eu tinha tido uma perda anterior a É, ela. Então eu acho que eu estava com muito medo, sabe? De que viesse a de alguma acontecer forma, alguma os coisa. medos interferiram nos dois partos, né? Tanto no primeiro quanto no segundo, né? Não, isso é verdade, Marina. Geralmente segundo vai mais rápido, terceiro mais rápido ainda. E tem evidências científicas que apontam isso, né? Geralmente leva metade do tempo ou menos, sabe? Do primeiro para o Olha, segundo e assim interessante. sucessivamente. Do segundo para o Ó, terceiro. Eu Marina, lembro que a pode minha. preparar o próximo filho, hein? É, A Marina tem uma sempre menina, ela metade. tem a Laís. Pode Ah. preparar o próximo. E aí foi muito rápido, foi menos da metade, né? Que na verdade eu tinha tido um que eu tinha perdido, né? Então foi diferente, né? Foi a vacoaspiração. E a Mila, pelo fato de eu ter passado pela experiência da perda, né? Eu tinha. Aí é natural que você tenha medo de perder novamente, né? Sim, Porque é. é um medo real, né? Um medo super legítimo, né? E até então, na minha primeira gravidez, não existia o medo da perda, né? Não existia a possibilidade da perda, né? Porque eu nunca tinha perdido. Só quando eu passei pela experiência da perda que o medo da Entendi. perda começou a me invadir, né? E aí na Mila eu tive muito medo de perdê-la, mas mesmo assim eu fui, eu acho que mesmo assim eu me mantive em harmonia, né? Com o meu sentir, pensar e agir. Mesmo porque, mesmo tendo medo da perda, e eu também tinha esse combinado, né? Diante de qualquer sinal a gente iria para a maternidade, mas eu não me via, né, parindo no hospital, né? Não fazia sentido para mim, né? Não era um ambiente seguro para mim, né? Então, mesmo, né, mantive, né, acho que fui fiel, né, aos meus valores, às minhas crenças, ao que eu acredito, né? Muito legal. De parir em Sim. casa. E ela nasceu em casa, né? Em menos de uma hora, né? Ela nasceu, num parto avassalador, assim, transformador. Foi muito engraçado, né? Porque eu estava sozinha com meu marido, né? O nosso mais velho estava na escolinha. E o Olha só. meu marido narrando tudo, né? Linda, a bolsa vem antes do bebê, eu tô vendo a bolsa, eu tô vendo. E ele narrando tudo, eu tô vendo o Que show! cabelinho. Ele narrando tudo, na maior tranquilidade. E eu ligo pra parteira. Ele, calma, ela tá no trânsito, eu já liguei, ela tá viva. Ai, E assim, gente, que incrível! não, e ele, calma, relaxa, eu tô aqui, qualquer coisa eu tô Eu aqui. não me lembro da voz do meu marido no parto. Ele estava presente o tempo todo, mas eu não lembro da voz dele. E eu pergunto: você via ela nascendo? Ele falou: eu via. Eu falei: mas você não falava nada. Ele não conseguia. Estava estatelado, assim, né? Apesar, ele não teve essa preparação, assim, para estar presente no parto. Eu acho que por isso que eu até citei o grupo que apareceu. Esses grupos que dão apoio ao pai, eles também são Uhum. importantes, né? Porque, assim, por mais que ele tenha participado de todas as consultas pré-natal, ele sabia que ia ser um parto normal, né? E ainda foi um choque para ele, né? Ele disse que não vai assistir o segundo, ele falou, não, você vai sim, fica tranquilo, você vai assistir, tá tudo certo, né? Vou preparar ele melhor na próxima vez, fazer ele participar de mais conversas, assistir mais vídeos, né? Para ele estar melhor, Como é que a gente está né? de tempo, Olivia? Agora, A gente, então, eu ia falar justamente disso agora. A gente deve estar chegando aí nos últimos minutos. A gente fechou agora, são 9 horas, né? Então, daqui a pouco a gente vai estar. O Insta deve gritar para a gente: olha, está na hora de acabar. Eu ia falar né? exatamente isso. Então, Tá. acabou que a gente falou de muitas coisas, muito interessante. Eu acho que esses relatos pessoais, ó, 30 segundos, foram bem Ah, importantes, né?
Então eu vou pegar esses 20 segundos que tem aí para agradecer e para deixar para você falar mais alguma coisa se você quiser. Você tem 15 segundos. É, só dá tempo de agradecer mesmo, Lívia. Muito obrigada pela oportunidade. É, eu estou à disposição. Se quiser marcar mais lives, Vamos conversar. pode contar